Boa noite, irmãos. Boa noite. Graça e paz. Amém. Graças a Deus. Então, lá em Gênesis, capítulo de número 1, verso de número 26, vamos fazer a leitura. Abriram aí, irmãos? Leiamos então. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Antes da gente avançar para o verso de 27, irmãos, algo curioso no versículo 26, e algo que define de maneira clara, claríssima, né, que o Senhor Deus nunca esteve sozinho, né, desde a eternidade até a eternidade. Então o Senhor Deus aqui está falando no plural, e disse Deus: façamos. Então, curioso é, né, embora o Senhor Deus esteja recriando a terra, reformando a terra, como nós vimos, né, e sustentamos desde o verso número 1 e Gênesis 1 e Gênesis 1, 2, nós vemos aqui que o Senhor Deus está falando: façamos o homem. Sim, Deus não estava falando sozinho, porque ele está falando no plural. Então, façamos o homem. Ele também não estava falando com nenhuma árvore, com nenhum animal, né? Então, aqui prova que o Senhor Deus, Ele é a triunidade ou a trindade que nós cremos: Pai, Filho e Espírito Santo, envolvidos com a criação e com a recriação. Amém? Amém. Então, existem, eu sei que é básico isso, eu sei que os irmãos já dominam isso, mas assim, existem, irmãos, outras religiões que acreditam que o Senhor Deus não é um Deus Pai, Filho e Espírito, que não é um Deus triuno, mas esse verso deixa muito claro que é. Ele está falando com a sua... É o Pai conversando com o Filho, conversando com o Espírito, dizendo: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E a ordem vem ao homem, o propósito do homem: domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Eu acho que esse é um dos versículos mais claros e mais brilhantes acerca da criação. Esse versículo de número 26. Porque nós sabemos que toda a história, né, da salvação, toda a história do resgate que Deus precisa fazer por conta de um mundo, eu ia falar humanidade, mas não foi a humanidade, foi o mundo que caiu, né? O cosmos caiu, por conta da desobediência de Adão. Isso nós vamos ver um pouquinho mais adiante. Mas é interessante porque aqui, esse versículo de número 26, ele expressa o propósito de Deus para o homem. E nós sabemos que o homem, assim, o homem em toda a criação, irmãos, toda, absolutamente toda, seja um inseto, seja um animal, seja uma planta, um vegetal, ok? Tudo, fauna, flora, tudo que existe foi feito para expressar a glória de Deus. Tudo que existe, tudo que o Senhor criou é com o propósito de expressar a sua glória. Nada foi criado por acaso, nada foi criado do nada. Não houve esse negócio, né, de juntou, né, a partícula daqui com a partícula de lá e criou alguma coisa. Não, tudo que foi criado, existe um propósito para tudo que foi criado. E o propósito de todas as coisas é expressar a glória de Deus, ainda que não pareça aos nossos olhos, mas é expressar a glória de Deus. Amém. Consegue Glória entender? a Deus. Tudo. E Deus criou tudo. E tudo que Deus criou
Deus criou e não criou para nada também. Ah, por que Deus criou uma planta? Não, para nada, só para ela ficar ali e ela preencher um espaço vazio. Não, a planta, fora expressar a glória de Deus, a planta também tem uma ordenança, ela tem um sentido na terra. Assim como um animal, um vegetal, enfim, um fruto, qualquer coisa, um inseto, qualquer coisa. E nós também. Nós temos um propósito na criação de Deus. Estou um pouco rouco, tá, irmãos? Não falei muito esses dias. E esse versículo de número 26 é, para mim, assim, um dos versículos mais lindos da Escritura, porque é onde fala da gente. É o que interessa a gente. Todo cristão tinha que pegar esse verso 26 aqui e ficar lendo ele, assim, sabe? Poxa, foi para aí. Por que não te passou um dia na mente? Porque eu estou falando, irmãos, porque assim, por muito tempo de cristão, eu fui descobrir o propósito de Deus para minha vida há pouco tempo. Porque antes, na minha mente, ficava assim, para que Deus me criou? Passava isso na sua mente, irmã Maria? Por que Deus criou a gente? Muitas vezes. Não é? Por que Deus me criou? Sei lá, para mim... O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Não é verdade? Então o verso 26 deixa claro, irmãos. Claro. E assim, e voltando até o que nós estávamos conversando no domingo passado, né? O homem que será formado no futuro, que aqui o Senhor Deus está dizendo, façamos o homem, é o projeto de Deus. Ele não formou o homem aqui ainda. Está falando, façamos o homem, nós vamos fazer o homem segundo a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Ok? Mas vocês vão ver que o homem mesmo, né? Primeiro o homem, colocado na recriação, não recriação, na recriação acho que é coisa de criança, né? Na recriação é Adão, formado do barro. Mas Deus não formou Adão aqui no versículo de número 26. Ele formou Adão no capítulo de número 2. Mas ele entrou aqui, façamos o homem, o Senhor conversando, né? Pai conversando com o Filho, conversando com o Espírito, façamos o homem. De que maneira será esse homem? Ele será, façamos o homem à nossa imagem. Lembra que a gente estava falando no estudo passado? Se é imagem, é algo que a gente vê, é uma figura. Então assim, e eu já peguei até essa semana conversando com alguns irmãos, até conversando também com o mestre Daniel, tem quem acredite, quem creia, e eu não vou falar que eu descreio nisso, que eu não creio, ok? Que a imagem do Senhor, a primeira imagem, porque tem que haver uma imagem, isso é fato, irmãos. Porque se Deus está falando, façamos o homem à nossa imagem, é porque já tem uma imagem. Porque Deus, ele é o quê? Espírito. Deus, ele é espírito. O espírito não tem uma imagem. Espírito é espírito. Consegue entender? E aí Deus vai falar assim, ó, façamos o homem à nossa imagem. Ele está sendo específico em falar que é a imagem. E quando nós lemos na semana passada, no domingo passado, lá em Colossenses, nós vamos ver que quando está falando do Senhor Jesus e de que tudo foi criado nele, por ele, para ele, vai dizer assim, ó, ele é o primogênito de toda a criação, a imagem do Deus invisível. Ou seja, de algo invisível foi feito o quê? Uma imagem. Sim ou não? Sim. É o que o texto está dizendo. Viam Deus em Cristo, né, pai? Oi? As pessoas poderiam ver Deus em Jesus. Exato. Né? Mas ele está falando, opa, peraí, não tem uma imagem. Até então, o Senhor Jesus é a imagem do Deus invisível. Então tem, né, eu até conversando com alguns irmãos que creem que o corpo de Jesus a ser criado, né, é chamado de teofania. Seria um corpo, não um corpo natural, mas uma forma humana. Não tinha corpo, mas já tinha forma, e dessa forma foi tirado o molde para se fazer Adão. E tem quem creia que o corpo foi criado. Entendeu? Cada um acredita do jeito que quiser, mas que havia uma imagem, havia. Isso é fato. Adão está sendo esculpido, o primeiro homem está sendo esculpido a partir de uma imagem. Seja ela a teofania, né, da forma de Deus, ainda não encarnada, não feita em carne, mas a forma, a mesma teofania, a mesma forma que os anjos vinham e se apresentavam, né? Eles vinham em forma humana, eles não se tornavam matéria, mas as pessoas viam
como qualquer pessoa. E eles comem, eles fazem qualquer coisa que um ser humano faz, mas eles não estão materializados, eles não estão em carne. Ok? Não tem carne, eles não sangram. Entendeu? Então tem quem acredite que o corpo do Senhor Jesus era, neste momento, o que a teologia chama de teofania, e que desse corpo, dessa imagem, foi feito Adão, o primeiro homem em carne. Pastor, mas o Adão, ele era uma imagem, né? Ele não tinha braço, perna, Não, Adão não era uma imagem, não. Adão é um ser humano. Ser Como humano. eu e a senhora. Ah, Eu de tô barro. falando, não de barro, de carne. Ele foi feito do barro, mas ele foi feito carne. Depois ele virou carne. Não é que virou carne, né? A nossa natureza é que a gente é carne. Carne, porque osso, ele tinha pele. braço, tinha perna, tinha Normal. tudo, né? Ele era normal. Então ele já era uma matéria. Isso, Adão ele foi feito matéria. Já era uma matéria. Exatamente. Adão foi De feito carne. de carne, igual eu e a senhora. Adão era igual. O que eu estou falando é da onde foi tirado o projeto de Adão. Ou seja, no que Deus se baseou para fazer o homem. Então, é aí que a cabeça fica meio atrapalhada. Então, foi o que eu falei. Porque você já tinha uma imagem. Exato, de Essa Deus. De Deus. E essa imagem foi... Era o Senhor Jesus. Do Senhor A imagem era o Senhor Jesus. que não existia ainda. Não como carne. O Senhor Jesus ele é eterno. O Senhor Sim, mas Jesus ele foi gerado depois. como carne depois. Como carne, porque a gente tem que entender isso. O Senhor Jesus não é que ele veio a existir. O Senhor Jesus ele é tão eterno quanto Deus. O Senhor Jesus não foi criado. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo não tem criação, eles não têm começo. Eles são eternos. É que em um momento da história o Senhor Jesus se fez carne, mas ele não foi criado, ele só veio habitar num corpo humano. Entendeu? Foi o Espírito de Deus, a alma de Deus. E o Senhor Jesus ele veio como nós somos, com o Espírito, com a alma, do mesmo jeito. Só que ele se fez carne, ele se materializou. O Senhor Jesus se fez matéria. Entendeu? Eu, no meu caso, eu fico meio embananada, né? É. Porque, assim, o Adão foi feito do barro. Isso. Aí depois ele criou carne. É. E quando tirou a costela dele pra mulher, não era carne ainda? Não é carne. Já era carne? Quando criou Adão, não pensa no Adão quando foi criado, a matéria-prima que Deus usou foi o barro. Mas ele não é um boneco de barro. Não, mas depois ele virou humano. E isso, ele foi criado humano já. Então, Ele não foi virou. criado do barro, mas depois ele virou humano. Exato. E quando tirou a costela dele pra mulher, ele humano. já era humano? Sim. Quando ele viveu, Dona Maria, ele já era humano, como nós somos, de carne e osso. A natureza, a matéria-prima que Deus criou que Deus usou para fazer a carne foi o barro. É a matéria-prima. É a mesma coisa assim, irmãos. Quer ver? Por exemplo, quando você pega, a senhora entende, por exemplo, de salgado. Sim. De bolo. Sim. Né? São vários ingredientes que são usados, batidos e mexidos, que no final da conta tem um formato, tem uma forma. Né? Então, por exemplo, pensa numa coxinha. Você pegou a farinha, você pegou os temperos, pegou mais não sei o que, deu a forma, aí, né, empanou, colocou o recheio e fritou. Aquilo é coxinha. Mas ali tem o que? Tem os ingredientes todos separados. Deus usou a terra, o barro, como ingrediente para formar a gente. A gente não virou nada, é o ingrediente. Ele usou mais o seu abundante poder, glória e tudo mais, foi o que fez a gente ser de osso e de carne. Entendeu? Então é como se fosse o final do salgado que Deus estava preparando, entendeu? Nós somos uma coxinha gigante, né? Só que com ossinho, com tudo, vasinhos e tudo mais. Então, não é que o homem, quando Deus, não pensa assim, ó, Deus está formando o homem, aí ele está todo de barro. Aí o homem vai ficar lá com órgão de barro. Não, enquanto Deus está formando, ele usou o barro para formar. Mas à medida que Deus vai moldando, vai criando veias, tecidos, ossos, entendeu? Ele usa o barro só como matéria, entendeu? Mas não é que o homem é um barro, é uma terra. Né? Há pessoas que dizem, e isso eu achei assim, né? Eu acho que eu já compartilhei com os irmãos isso, não estou falando que isso é real, tá, irmãos? Mas muitos usam uma teoria para dizer... e muitos, inclusive os do sistema, aí, né, os assembleanos sistemáticos, né, diz assim, a prova que o homem é formado do barro
Eu vou falar como teoria, tá, irmãos? Não estou falando que isso daí é verdade, né? Mas a prova que o homem é formado no barro, porque vocês sabem que, né, ó, as denominações aí sistemáticas usam muito terno, essas coisas, né, irmãos? E aí a maioria usa a camisa branca, né? A camisa por baixo do terno. E aí eles falavam assim, olha o colarinho da camisa. Você pode ver, irmãos, quem usa camisa social por muito tempo vai ver que o colarinho, o homem, né, que usa camisa branca, aqui no colarinho, aqui no pescoço fica marrom. Aí falou, é a prova que o barro é a matéria. Para mim, eu chamo isso de macuco, né, irmão? É falta de banho. Mas tem gente que diz que é a matéria, é o barro, né? É esfregando ali na roupa e dá para ver que realmente é o barro, né? Isso aí é uma teoria, né, irmãos? Isso daí não é Bíblia, não. Estou passando para os irmãos, mas o Adão, quando foi formado, Dona Maria, carne, ossos, veia, olhos, órgãos, tudo. Deus só usou do pó como matéria. Ok? O pó foi só matéria. Mas depois transformou. Preciso estudar mais sobre o Adão. Sobre o Adão? Verdade. E a gente vai falar bastante do Adão, né? Dona Maria falou sobre a carne, a matéria. Eu me questiono, isso é uma questão minha. Por que o Senhor criou o homem, né, como carne, né, tanto é que nós temos a carne caída por causa do Adão? Por que Ele criou Adão como carne, sendo que lá eu acho que em 1 Coríntios fala que quando, né, os mortos ressurgirem e tal, né, ressuscitarem, o corpo será transformado, porque esse aqui é um corpo corruptível. Por que Deus criou Adão em carne, se Ele poderia criar ele transformado como um corpo de anjo mesmo? Porque se Ele criasse o Adão em um corpo de anjo, a natureza que não é matéria é natureza eterna. Aí se o homem cai, não tem remissão. Então fazia parte já fazia parte do porque projeto. Se não houvesse a queda, ia ser um corpo transformado como está escrito lá Exato. em 1 Coríntios. Então o Senhor teve que usar uma matéria. Exatamente. Como Deus a gente está com eu e o pastor Anderson estamos fazendo um estudo com o pessoal da família da Lili, lá do Rio, né, que está a nossa irmã Adriana, e toda terça-feira a gente está fazendo uma live para alimentar eles, né, com relação à palavra, e alimentar também o pessoal de São Paulo, que a gente não tem uma comunhão, né, tão intensa quanto os irmãos aqui. E aí eu falei que para os irmãos na terça-feira que nós começamos, a primeira aula foi terça-feira da semana passada, que existem 3 virtudes que só cabe a Deus, em todo o universo. Você pode procurar em qualquer ser, você não vai achar essas virtudes, exceto Deus. Deus é o único que carrega essa glória. E eu acredito, eu até falando para os irmãos, não estou falando que é só isso, mas eu acredito que seja a grande parte da glória que o Senhor Jesus abriu para se fazer homem na terra. As 3 virtudes que só Deus tem, nenhum animal tem, nenhuma planta tem, nenhum vegetal, fauna, flora, nada tem, nenhum anjo tem, Satanás não tem, é só Deus que tem. Ele é onipotente, onipresente e onisciente. Vocês sabem o que significa isso? Sim. A palavra oni significa pleno. Então, quando se une onipotente, potente vem de potência, poder. Então, Deus é o único em todo plano de existência, de eternidade em eternidade, que tem absoluto poder. Poder para tudo que vocês imaginarem. Ele é o único. O que Ele quiser, Ele faz. Deus é o único ser. Se assim a gente pode chamar, né, de ser. Ok? O único ser que tem poder absoluto sobre qualquer coisa. Que Deus quiser fazer, irmãos, não há nada impossível para Deus. É o que a Bíblia diz. Não há nada impossível. Nada absoluto. Se Deus quisesse hoje, se Ele quisesse, irmãos, e aí talvez você vai se perguntar, falar assim, mas Deus não quer? Sim, Deus não quer. Porque se Ele quisesse hoje fazer assim e acabar com tudo, Ele já teria feito. Se Ele quisesse fazer assim, a gente estava estudando, por exemplo, na sexta-feira de maturidade cristã, lembra que nós estávamos estudando, nós lemos o Salmo 23, e eu falei sobre um pai que disciplina o filho e amadurece o filho? Irmão, se Deus quisesse, estivesse preocupado com abuso infantil, com drogas, com homicidas, com assassinos, prostitutas, se Deus estivesse preocupado em querer
resolver esse problema, ele demoraria quanto tempo? Eu pergunto para você agora. Quanto tempo Deus demoraria para resolver o problema do mundo? Tirar corrupção, tirar droga, tirar homofobia, tirar tudo que vocês imaginam. Abuso de criança, pedofilia. Quanto tempo você acha que Deus demora para resolver? Menos tempo que você demora para pensar. Porque não dá nem para contar o tempo. Porque se ele faz assim, some tudo. A pergunta é, por que ele não faz? Porque tudo está debaixo da vontade dele. Tem um propósito porque essas coisas estão acontecendo. Mas, irmãos, o Evangelho, a Bíblia fala que no fim de todas as coisas ele vai resolver tudo. Se ele não resolveu é porque tem algo grande e importante a ele. A ele. Consegue entender? Simples assim. Você sabe, pastor, eu vou sair um pouquinho do seu ensino. Deus, ele é tão maravilhoso, tão poderoso, porque ele está conseguindo penetrar no coração desses meninos de rua, nos drogados. Sim. Eu fico até emocionada de falar, porque eu tô fazendo uma coisa, não sei se eu estou certo ou estou errado. Eu estou tendo diálogo com os meninos da droga, da morador de rua, que fica ali no terminal, sabe? E de vez em quando eu vou lá na praça, eu sento lá e fico conversando com eles. E, olha, tem mais ou menos uns 8. 6 só pede para Deus levar eles embora. Mas é porque não aguenta mais, né? Eu tô indo lá, eu fico conversando com eles. Eu não sei o que está acontecendo comigo também. Mas por que a senhora acha que seria errado? Não, eu não sei se eu estou certa em estar fazendo o que eu estou fazendo. Então, mas por quê? Eu não sei se eu tenho permissão para fazer isso, né? Quando você vai, você sente paz? Eu me sinto bem. Não tá certo. Eu me sinto bem. Não tá certo. Amém. Ninguém Se eles vai quiserem, não. eles vão ser muito bem-vindos. Mas a gente também não faz questão não, meu irmão. Porque eu Na não sei. verdade, não que não faz questão pela pessoa. Estou falando assim, se ele está sendo bem cuidado, lá ou seja onde for, glória ao Senhor por isso. Não precisa estar aqui não. Mas se ele vier, vai ser muito bem recebido como qualquer irmão. Entendeu? Mas assim, não fiquem com isso na mente não. Tipo, tem que trazer lá. Não, o que a senhora tem que continuar fazendo é o trabalho lá. Até quando Deus estiver sustentando a senhora, continue lá. Sem forçar, só ministrando a palavra, do jeitinho que a senhora está fazendo, lendo as escrituras, sabe? Eu vou ler. É o jeito que está no coração da senhora, vai lá. Não tem contraindicação nenhuma. Nenhuma. Né? Quando a gente... É igual aqui, irmãos, não muda nada. O que os irmãos acham que a gente tem preparado, a gente não tem nada preparado. Porque quando a gente tenta fazer as coisas na nossa força, tem que ser assim, natural, dona Maria. Quando a gente tenta fazer as coisas na nossa força, o Espírito de Deus não tem lugar. Então, É como se eu falasse assim, hoje eu preparei algo, tá, Espírito Santo? Quem vai falar sou eu. A minha mãe sabe. O Nenezinho caiu hoje de manhã, era por volta de umas 11 horas, né? Bateu a cabeça. Eu cheguei 5 minutos antes da Samanta terminar o louvor. Não tem nada, não tem. É assim, tem que ser guiado mesmo pelo Espírito Santo. É isso aí, isso tem que também tocar no nosso coração e que nós possamos fazer o mesmo. Não, às vezes no mesmo ambiente, mas onde a gente estiver, irmãos. Não tem contraindicação. Falar da palavra não tem contraindicação nenhuma. Né? Nenhuma. Então, esse aqui, inclusive, Dona Maria, é um verso muito bom para passar para esses meninos. Sabia? É um verso muito bom. Por quê? Porque primeiro de tudo, o Senhor falando, né, com a sua totalidade, o Senhor Deus, né, conversando ali, como eu disse para os irmãos, no início, se ele está dizendo, façamos o homem, ele está conversando entre si. O Senhor Deus, o próprio Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são autores de tudo que a gente vê, estão falando assim, façamos o homem à nossa imagem. Então, olha que lindo, né? Se nós, mesmo esses meninos, homens, enfim, eles foram feitos à imagem de Deus. Então, existe um capricho, um amor de Deus para entregar a imagem expressada em nós, como pessoas. Nós carregamos a imagem de Deus, a imagem do Deus invisível. Então, já é algo para a gente se sentir amado. E detalhe é que ele coloca, o projeto de Deus é fazer a imagem
por expressão, e a semelhança, que é algo interno. A semelhança, o que eu tenho por imagem? Imagem é o que eu vejo. A senhora está vendo a imagem aqui, né? Certo? A imagem do copo. Semelhança é algo parecido em interior, em essência. Então Deus, o projeto de Deus é fazer o homem. Ele fez eu, Samanta, Dona Maria, todos os irmãos. Ele fez a imagem dele mesmo. Esse é o projeto de Deus. E o interior, a essência é dele mesmo. Só que isso corrompeu no meio da história. Quando Adão errou, isso entrou a corrupção no mundo. Mas o projeto de Deus é esse. Nós somos a imagem dele e a essência dele. Olha que lindo isso, Deus partilha. Porque olha que interessante, irmãos. Vendo aqui o versículo, por mais que toda a criação tenha como plano trazer a glória de Deus, certo? Que eu falei, fauna, flora, tudo, animal, vegetal, toda a criação traz a glória de Deus expressa. Mas o único que contém imagem e semelhança é o homem. Vê se não há um amor aí na criação do homem nosso. Tudo tem importância, sim, para Deus tudo tem importância. Mas o homem, irmãos, o homem foi feito, o homem foi gerado para algo especial com o Senhor. Nós temos valor. E um valor muito grande para com o Senhor. Todos. Ah, mas eu estou assim, eu estou vivendo assim. Porque sabe o que o diabo faz, Dona Maria? A gente já deu alguns estudos quando a gente estava falando de batalha espiritual, essas coisas. Uma das coisas que o mal faz, as trevas faz, é roubar sonho e esperança. Essas pessoas, elas estão onde estão desejando a morte, porque delas, pela mão do diabo, das trevas, do mal, foi roubado todo o sonho e toda a esperança. Por isso que ele não tem perspectiva de nada. Porque eles não têm, assim, como digo, expectativa para nada, então, né? O diabo roubou sonho e esperança. Para eles, a vida deles está praticamente acabada, porque é aquilo ali. Usar aquelas porcarias. E não vê a hora de... E está usando, Dona Maria, dependendo do nível que está a pessoa, ela já está usando até para morrer. Porque ela não tem mais sonho, não tem mais esperança. Ela não acha que ela pode ser redimida. Por quê? Porque ela não entende. Ela fala assim, puxa vida, o que sobra? Eu não sou nada, eu sou um lixo. Mas Deus não fez ela assim. Porque uma pessoa sem sonho, sem esperança, ela não é nada. Nada. Você tem perspectiva do quê? Eu tinha desistido de viver. Você não tem mais gozo por nada, você não tem mais alegria por nada, você só quer ir embora. Agora, se a pessoa entende o que Deus quer dela, o que Deus espera dela, o que ela vai fazer com ela, o brilho acende de novo. Porque esse projeto de Deus está para a vida dele como está para mim e para a sua. Eu não sou melhor do que ele. A senhora não é melhor do que ele. Porque o que Deus prometeu, ele prometeu ao homem. Não prometeu a Dona Maria no individual, não prometeu no Tiago no individual, não prometeu na Alicia no individual. Ele prometeu a criação do homem. Então o que está disponível para mim, está disponível para ele. O que a gente precisa fazer é mostrar para esses irmãos o quão grande e poderoso é o amor do Senhor e que ainda há uma esperança. Mesmo que seja, Dona Maria, mesmo que seja numa vida vindoura. Mas há. Você entendeu? Então, por isso que eu falei, esse versículo é um ótimo versículo para você mostrar para eles. Anota aí. Gênesis 1:26. Aqui está o propósito de Deus para o homem, de uma forma resumida, mas totalmente revelada. Sim ou não, Everton? O propósito de Deus para o homem, isso aqui é o que todo cristão devia saber. Mas não saber... Porque, irmãos, eu estou até fugindo aqui. Todos os cristãos aí que creem que o Senhor, porque eu pequei, vai me jogar no inferno. O Senhor está de mal comigo. É porque não conhece esse versículo. Não sabe qual é o plano de Deus para o homem. Qual é o projeto? Para que Deus criou? Então, lições 1, 2, 3 e segue. Deus criou o homem à sua imagem expressiva, para que dentro do homem contenha Deus também, Deus por fora e Deus por dentro. É como se Deus, irmãos, não estou falando que foi assim, mas é como se Deus fizesse assim, se explodisse em milhões e milhões de pedaços, e cada pedaço é um pedaço do Senhor, como se nós,
fôssemos essas partículas de Deus. Pastor, mas quando o homem foi feito à imagem e à semelhança, ele não se torna imediatamente filho de Deus. Porque as pessoas costumam dizer, mas eu sou filho de Deus, né? Mas a expressão filho de Deus só é correta quando crê e confessa o Senhor Jesus Cristo para ser adotado como filho, não é isso? Sim, isso é a expressão filho de Deus que a gente tem hoje, no conceito da nova aliança, por aqueles que creem em Jesus, é para discernir o filho que vai passar a eternidade com Deus do filho que não vai passar, mas filhos todos são. Todos são. Todos. O diabo é filho de Deus, geneticamente e filho de Deus. Não há como tirar a paternidade de Deus de toda a criação. O diabo é filho de Deus. Só que quando a gente fala o filho, o qual nós clamamos Abba Pai, é o filho, porque, não sei se vocês lembram que a gente leu o texto de Hebreus, que até o pastor antes comentou, existe o filho e existe o bastardo. O filho é aquele que aceita a correção do pai, aceita a disciplina do pai, certo? Esse é o filho. E o bastardo é aquele que está longe do pai. É aquele que não tem comunhão com o pai. Você consegue entender? Por exemplo, né? Vou pegar o meu exemplo. Eu tenho um pai biológico que me gerou. Não estou falando do Senhor Deus, estou falando da carne. Eu tenho um pai biológico. Mas eu para ele para mim, ele é um pai bastardo e eu sou um filho bastardo. Porque eu não tenho comunhão com meu pai. Há mais de 20 anos. Eu nem sei se hoje ele está vivo ou se está morto. Mas eu deixei de ser filho dele? Não. Ele deixou de ser meu pai? Não. Irmãos, inclusive, tem tanto direito inclusive, falando aqui de uma maneira que os irmãos entendem. Se ele hoje fosse o homem mais rico do mundo e morresse, e eu tivesse ciência disso, quisesse tomar governo de tudo que é dele, eu poderia, porque eu sou filho. Mas bastardo. Mas sou filho. Que eu saiba, irmãos, até a última notícia, da última vez que foi meu pai, ele tem 2 meninas, com uma outra esposa, com uma outra mulher, né, que são minhas irmãs que eu não conheço. Elas são filhas dele, filhas que estão debaixo do governo dele, mas eu sou bastardo. Você entendeu? Um filho bastardo de um pai bastardo. Consegue entender? Mas não deixa de ser filho. Então todos... Everton, quer falar? Pode concluir. Não, pode falar. Eu ia falar, voltando no versículo 26, porque tem um detalhe muito interessante ali, porque Deus está falando, né, na criação do homem, né, no façamos ali, que é para a representação de sua imagem, conforme a semelhança dele. Exato. Então a gente vê que esse não é um plano que vai acabar. Não é um plano, exato. Né? Porque, ou seja, por exemplo, vai falar que tudo vai convergir a Cristo, inclusive este plano de Deus em representação da humanidade, né? Do ser humano poder expressar. Então, isso é mais uma prova que o plano de Deus para com o homem também é algo que não ficará, só que ele é eterno. Eterno. Porque a imagem de Deus nunca parará de cessar, não vai cessar um dia. Não vai cessar, exatamente. O homem também continuará expressando a Deus, né, na era vindoura. Na era vindoura, exatamente. Ainda que não todos, mas exatamente vai haver essa imagem, essa expressão. É um plano eterno. Entendeu? Então, esse é o amor, a glória de Deus. Né? Porque assim, é o que eu falei, irmãos. Tudo expressa a glória de Deus. Tudo. Todo ser, toda a criação expressa a glória de Deus. Mas o homem tem algo especial, irmãos. O homem, eu não estou dizendo também, porque tem uns homens, né, uns homens que eu digo assim, né, uns seres humanos, uns seres viventes, né, de carne e osso, bípede, que nem nós, né, com cérebro, que consegue valer menos do que uma pulga, né? Mas, irmãos, isso tudo também a gente tem que entender que grande parte disso tudo, né, que a gente olha, porque tem pessoas que a gente olha e fala assim, meu, isso daí não vale um centavo, não vale nem o amor de Deus. Mas vale, irmãos. Minha mãe falava que não valia o prato que comia. Exato. Mas vale, irmãos. O pior é que vale. Vale sim. Vale sim. Porque assim, ó, ele só está onde ele está por conta da queda. A natureza, ele não foi criado, ele não foi feito para isso.
É que caiu mesmo, irmãos. Deu ruim. Entendeu? Por isso que quando o pastor antes finalizou o livro de Efésios, a carta aos Efésios, no último capítulo, que vai falar da armadura de Deus, deixa muito claro que a nossa luta não é contra o sangue e contra a carne. Porque Deus o problema não está no sangue e na carne. O problema que rege aquele sangue e aquela carne para que não valha nada, aos nossos olhos, não vale uma pulga, é o governo espiritual que está sobre a vida dele. Então a nossa luta deveria ser contra o governo espiritual que está regendo a vida de uma pessoa dessa. Porque ele não foi projetado para ser a pessoa que é. Consegue entender? É influência maligna, irmãos. A gente teve vários exemplos esse ano mesmo, do camarada que entrou. Eu não assisto muito jornal, se eu estiver falando errado, os irmãos me corrijam. Mas eu acho que foi há pouco tempo que o camarada entrou na escolinha lá, descendo machadada na cabeça das crianças. Você acha que isso é natural, irmãos? Isso é espiritual. Aí, uma pessoa dessa, aos nossos olhos, não vale uma pulga. Mas ele não foi projetado para ser quem ele é. É a queda. A queda ainda está agindo no mundo. A morte espiritual, por ele estar desligado. E assim, quanto mais tempo as pessoas ficam desligadas de Deus, mais violento o seu interior se forma. Você consegue entender? Quanto mais longe de Deus, quanto mais desligado de Deus a pessoa está, mais trevas ela está alimentando a pessoa. E ela chega nesses níveis aí. Você entendeu? Por isso que é importante, irmãos, até e eu já ministrei isso também, quando a gente estava falando dessa questão de batalhas espirituais, por isso que é importante nós quebrarmos ciclos dentro até da nossa família. Sabia disso? Porque assim, às vezes, vai vendo, você pegar às vezes pessoas assim, que chegaram num nível tão hard de ruindade, de maldade, você voltar gerações, já está vindo gerações desligadas de Deus há muitas gerações. Eu não estou falando que todos são, mas a maioria, se você for cutucar lá, você vai ver que é gente que estava assim, o tataravô desligado de Deus, morreu desligado de Deus, não se converteu ao Senhor, não recebeu vida. Aí o bisavô também não, o avô também não, o pai também não. Ele, olha, tanto de gerações andando em trevas. Por isso que quando a gente se converte ao Senhor e traz luz, a gente quebra muitas maldições até dentro da família. Porque agora o que vai ser gerado a partir da gente é luz, irmãos. Vocês têm dúvida disso? Glória a Deus. Porque existe esse negócio, irmãos, da representação. Nós nascemos ou não nascemos de novo? Sim. O nosso representante na criação continua sendo Adão ou hoje é Cristo? Cristo. Então, se eu estou em Cristo, produzindo em Cristo, toda semente que fluir a partir de mim é semente do outro pezinho, não é do pezinho de Adão, agora é do pezinho de Cristo. Quebra uma maldição. Você entendeu? Consegue entender? Mas é lógico, né? Não é porque a gente está gerando a nossa semente. Por exemplo, meu filho, ele foi gerado através da vida de 2 cristãos. Tanto eu quanto a minha esposa. Se eu sou representado por Cristo, ela é representada por Cristo, obviamente que a semente vai ser boa. Mas se ele também não, porque dentro dele ainda, no corpinho dele ainda há o pecado, mesmo ele sendo representante da boa semente. Mas no corpinho dele ainda há o pecado, e dentro do corpinho dele, que é o que diz a essência verdadeira dele, que é o espírito e a alma, ainda há uma alma que necessita da palavra para ser lavada. Então, ainda que eu tenha gerado uma boa semente, se ele, que não é o que eu quero, obviamente, né? Mas se ele assume ter uma vida distante do Senhor, o que acontece? Se não tem luz, tem o quê? Trevas, rebelião. E ali vai começar o processo tudo do zero de novo, entendeu? Então, é importante que a gente realmente quebre esses ciclos, né? Realmente entenda essa questão e a importância que nós temos. E que a nossa luta não é contra os irmãos, é contra as hostes espirituais e malignas. Porque ninguém, se fosse escolher, irmãos, ninguém, em sã consciência, se não fosse pela ação da queda, se não fosse pela ação da morte, pela ação de Satanás, ninguém escolheria. Ninguém escolheria, irmãos, uma vida desgraçada dessa. Ninguém escolheria, irmãos.
O que faz a pessoa entrar numa vida dessa é o fruto, o resultado da queda. Entendeu? Então não é culpa deles. Mas agora qual é o trabalho da gente? Ir lá na vida dele, na vida dela, que está no mundo das drogas, ou que simplesmente está longe do caminho do Senhor, e pregar a palavra, a santa palavra, o amor de Deus. Deus não te criou para ser assim. Deus não te fez assim. E ó, detalhe, não julgar a pessoa, a culpa não é sua, meu amado. Pode jogar a culpa no Adão, não tem problema não. A culpa é dele. Que foi influenciado, culpa de Adão, culpa de Eva, que foi influenciado por Satanás. Entendeu? Mas Deus não te criou assim. Eu penso, o Satanás tem uma força também neles que, pelo amor de Deus, né? Porque às vezes estão até assim de boa ali, um passo, ô fulano, sai correndo, já sai correndo. Mas é lógico. Outro, nesse momento, exatamente. Ó, o pastor Anderson, eu posso, cadê ele? O pastor Anderson está lá no fundo. Posso compartilhar o que o senhor falou, estava falando com a Fernanda e com o Júnior ontem, paizão? Aquela questão lá da setinha que Satanás joga, quando que ele joga? Porque assim, ó, agora eu quero que os irmãos, assim, analisa você. Porque os irmãos estavam falando assim, puxa vida, eu quero tanto. Não sei se passa esse desejo dentro de você, né? Eu quero tanto me envolver, eu quero tanto fazer, e parece que o que vem dentro de mim é só, você não consegue, tá louco, toda vez que você quer pegar firme, você desiste. Toda vez que você quer, né, caminhar, parece que você cai, e fica essa briga, esse conflito interno, sim ou não? Fica ou não fica? Sim. Né? Quando você se dedica à leitura, quando você se dedica ao estudo, quando você se dedica a vir na comunhão, enfim, quando você se dedica a alguma coisa do Senhor. Parece que a sensação é que a gente nunca é constante, não é verdade? Sim. O pastor Anderson falou assim, mas você já percebeu que Satanás, ele só joga essas setas assim, ó, para te colocar isso de que você não consegue, quando você realmente não consegue? Quando você realmente está num momento em que não dá para você servi-lo, quando realmente está num momento em que está difícil de você, por exemplo, né, você está lá no trabalho, você está trabalhando, então é o momento do trabalho, onde você não, e irmãos, se o seu trabalho não é com a missão, né, quando você está trabalhando, você não pode ficar lendo Bíblia, né, porque você está sendo pago, você está aí roubando, né, o seu chefe, porque não é a hora que você está fazendo isso, a não ser que você tenha um acordo com o chefe como eu tenho um acordo com o meu chefe, ele deixa nos momentos que eu quero, né, me alimentar da palavra, cuidar dos irmãos, os irmãos sabem bem disso. Mas para quem não tem esse acordo, no seu trabalho, você está sendo pago para ficar sentado e não tem o que produzir, e você não tem esse acordo, então, irmão, você tem que ficar sentado e não fazer mais nada. Porque se o acordo é esse que está te pagando por isso, não interessa, entendeu? E aí, nesses momentos que o diabo vem, onde você não pode, e fala assim, aí você está lá, às vezes moscando, lá, pensando em nada, aí ele vai, solta, né, tipo, tá vendo? Você não consegue. Tá vendo? Você não consegue se empenhar, se dedicar. Aí você fica, puxa vida, eu não consigo mesmo, né? E aí ele só fica falando ali em primeira pessoa, o seu ouvido, te mostrando, você acha que é você mesmo pensando. E aí ele falando assim, ó, tá vendo? Você não tem maturidade, você não é constante. E aí você fica se cobrando, e não desenvolve. Aí olha que interessante. Vê se o diabo vem soprar no seu ouvido, que você não consegue, que você não faz, quando você está fazendo as coisas que não competem ao Senhor Deus. Quando está um dia de frio, e aí o que cabe naquele dia é chocolate quente e Netflix. Vê se quando você está lá, dedicando tempo às coisas que não são do Senhor, ele vai soprar no seu ouvido, você não consegue. Por que você não vai lá ler a Bíblia? Porque para ele está tudo pronto, gente, que tá. Quando você está fazendo as coisas que não competem ao Senhor, ele não vai te encher um saco. Sabe por quê? É o que ele quer. Ou você acha mesmo que no momento que você... Por isso que eu falo, o cristão precisa amadurecer. A batalha espiritual você não vai passar quando você está fazendo as coisas que opõem à vontade de Deus. Nesse momento o diabo nem precisa trabalhar. Ele tira férias. Porque está tudo certo para ele, dona Maria. Você entendeu? Por que ele vai trabalhar? Agora, você pode ver. O camarada, o usuário de droga, ele pode estar sentado no banco da praça sem fazer nada, porque não tem nada para ele fazer. Nossa, é um nada horrível, né, por causa da mãe. Mas sem fazer nada. Ele está lá.
Tá até panguando. Chegou uma pessoa para pegar o evangelho, chega amigo, chega passarinho que tira atenção. Por quê? Porque agora vai entrar a luz. A batalha espiritual está aí, amado. Não está quando a gente está fazendo as coisas que competem à carne. Quando as coisas competem à carne, na verdade é o Espírito que está tentando falar. E aí com certeza o Espírito vai remoer dentro de você e falar assim, ó, mas aí não é Satanás. Aí é o Espírito Santo. Aí não é batalha de opressão. Você entendeu? Espiritual. Aí é o Espírito Santo tocando e falando, puxa vida, vai lá. Eu tenho um renovo para você. Agora o diabo não fala nessas horas não, irmãos. O diabo nem trabalha nessas horas. Você já está fazendo o que ele quer? Pelo contrário, ele vai colocar mais ânimo no filme, mais ânimo. O chocolate ele vai deixar na temperatura ideal. Até a fumacinha vai estar saindo do jeito que você quer. Por quê? Porque fazendo isso, você esquece das coisas do Senhor. Você entendeu? Pastor, Então é assim. falando sobre isso, hoje eu estava fazendo meu estudo, né, lendo os livros, lendo a Bíblia, e exatamente assim, porque eu acabei olhando e falei, nossa, eu não consegui terminar de ler tal livro. Poxa, eu queria tanto ser estudiosa na Bíblia. Nossa, eu não consigo ser. Nossa, eu só procrastino. Tô falando o que eu faço, né? Não sei os irmãos, eu faço isso direto. E, nossa, eu não consigo falar daquele jeito, ler tantos livros, eu queria ler tanto, né? Eu também passo pelo sono, né, que é da Bíblia, eu não tenho tanto, incrível que pareça, pastor, da Bíblia eu não tenho sono. Quando vai para estudar livros, você usar o seu intelecto, usar as suas faculdades, porque não é só, eu sei que é a Bíblia, que a Bíblia é o principal, mas você poder usar outras fontes que o Senhor quer que a gente use, né? Isso já foi falado, o Senhor não quer que a gente fique com a mente passiva, o Senhor quer que a gente use o nosso intelecto. Eu falei, não, agora eu vou estudar, agora eu vou, quando quer beber um sono, eu vou, mas da Bíblia eu não tenho. Mas quando é para estudar algo que vai ser relacionado à Bíblia, pronto, já é. E eu falo que a minha luta é essa, poxa, eu queria, a comparação, sabe? Que eu acho que alguns devem, que Dona Maria falou, poxa, eu não falo como vocês, eu não estudo. A comparação, aí que eu percebi que Satanás usa muito a comparação para baixar a nossa autoestima. Exatamente. Não é nem tanto a acusação, porque ele sabe que a gente vai até se mover. Não, eu preciso fazer alguma coisa. A acusação tem até um lado bom nisso, né? Mas é a comparação que nos desanima. É verdade. Bem colocado, viu, Sandra? Bem colocado. Né? E realmente, seja qualquer coisa, né? Um estudo realmente de um livro, da palavra, cada um tem a área em que realmente é trabalhado aquilo que você quer e você sabe que vai trazer benfeitoria, parece que é frustrado. E aí vem esse sentimento. Puxa vida, por que eu não consigo? Por que, né? E aí entra a comparação. Exatamente, mas o irmão lá lê tanto, o irmão consegue tanto. Irmão, na porcozinha, sabe uma coisa? No final das contas, não vai ter o irmão é tanto, o outro é tanto. No final das coisas, todos serão tudo em Cristo. Amém. Todos serão tudo. Obviamente, tem pessoas hoje que carregam muito mais conhecimento, muito mais sabedoria, muito mais entendimento. E glória a Deus pela vida deles, né? Porque chegam até através das nossas vidas. Também é um sinal de motivação a gente ir alcançar coisas maiores. Mas você acha que esses irmãos também não têm referências maiores? Você acha que tudo acaba neles? Né? Nos irmãos, por exemplo, que estudam, né? Engolem a palavra, até recitam a Bíblia de capa a capa. Fala o versículo aí, dá o versículo que eu já cito para vocês sem abrir a Bíblia. Teve um pastor que eu conheci na Assembleia que ele era assim, irmãos. Fala assim, fala um versículo, sem brincadeira. Versículo, o cara sai ministrando sem Bíblia aberta. Não abria a Bíblia não. E você ia acompanhando a Bíblia, o cara estava lá, velho, na pautinha. Se o Senhor deu essa sabedoria para ele, amém. Mas um dia teremos nós todos. Se ele experimentou, um dia vai estar em mim. Vai estar em você? Um dia vai. Ainda que seja passos curtos, mas vai. Né? E é realmente isso que tem que mostrar para essas pessoas. Que o projeto de Deus, isso que eu falei, olhou uma pessoa, independente da pessoa que seja, por mais reprovável que o ser humano seja, o ser humano dela, não olhe para ela com esse intuito. Olhe para ela, enxergue ela. Peraí, Deus não te fez assim.
Você sabia disso? Você sabia que o Senhor não te projetou assim? Sabia que o que você vive hoje é algo que vem sendo movido desde o jardim por conta daquela serpente, sabe? Aquele filho rebelde de Deus, aquele filho que decidiu andar pelos próprios passos, que acabou contaminando ali a mente de Eva, a mente de Adão. Você sabia que por conta dele, o seu sonho, a sua esperança foi roubada? Mas que Deus não preparou isso para você? E que a esperança ainda não está perdida? Porque se você ainda tem um fôlego de vida, o Senhor ainda tem um projeto para a sua vida que já estava escrito desde antes daquela serpente entrar. Porque, como eu falei, irmãos, se tem três virtudes que só o Senhor Deus tem. Ele tem pleno poder, que foi o primeiro, né? Ele é onipotente, ou seja, não há nada que o Senhor não possa fazer. Não há nada. Tem coisas que o Senhor não faz, mas por questão da fidelidade dele, da bondade dele, ok? Da retidão dele, que ele não faz. Porque eu posso te dizer uma coisa, como a Bíblia diz que ele tem todo o poder, se Deus, porque a gente ministra assim para os irmãos, sim ou não? O Senhor Deus deu aos anjos, e inclui nesses anjos o próprio diabo, o próprio Satanás, porque ele era um anjo, certo? Todos os irmãos sabem disso. Quando ele pecou contra Deus, quando ele se rebelou contra Deus, nós sabemos que não há remissão para um anjo, não há perdão para um anjo, porque o anjo pecou num corpo de natureza eterna, porque Deus assim o fez, espírito e alma. Mas eu posso te dizer uma coisa, se Deus quisesse, ele remiria um anjo, porque se a Bíblia diz que ele tem todo o poder, ele tem poder até para reverter o que ele fez, irmãos, sim ou não? Sim. Só que por que ele não faz? Não é porque Deus não tem o poder por exemplo, de perdoar Satanás. Eu não enxergo assim. Se alguém enxerga, irmãos, eu respeito o irmão que não enxerga igual a mim. Amém? Mas eu não creio que Deus não tenha poder de perdoar Satanás. Poder ele tem. O que ele não tem e não faz é dar o perdão a Satanás, porque fazer isso é voltar atrás da sua palavra. E aí ele se mostraria a nós um Deus que não é íntegro com a sua palavra. Porque assim, ó, por exemplo, Deus projetou o copo para conter a água. Mas aí ele mudou de ideia. Ele falou assim, não quero que o copo seja para conter a água. Eu quero que ele seja para suporte de alguma coisa. Eu quero virar ele de boca para baixo. Ou eu quero fazer igual a Dilma. Eu quero usar o copo para estocar o vento. Aqui dentro tem vento. Você entendeu? Então, se ele projetou para aquilo, e ele não voltou atrás do seu projeto, mostra que ele é um Deus fiel àquilo que ele prometeu. Está entendendo, Ana Maria? Não é que ele não pode. Eu não enxergo assim. Foi o que o Everton disse. Se lá em Gênesis ele coloca que aqui é o projeto de Deus. Deus falando, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Esse é o projeto. Deus poderia, no meio do caminho, mudar o projeto, mas ele fez? Não, o projeto permanece. Então, qual é a fidelidade de que o homem, e quando diz o homem, diz todos os homens, foram criados para ser imagem e semelhança? Porque Deus é fiel. Consegue entender? Ele não muda. Se ele falou, é assim. Ainda que ele possa fazer. Ele não volta atrás. Porque você acha, irmãos, você acha que não corre na veia? Não que Deus Espírito tenha veia. Porque o que ele tem é muito superior ao que nós temos. Mas você acha que não corre num coração pulsante de Deus realmente o sentimento de trazer o perdão ao filho, mesmo como o diabo? Lógico que corre, irmãos. Mas ele voltar atrás é fazer dele um Deus que não dá para confiar. Um Deus imaturo. Um Deus que muda. Nós, pais, mudamos. Muitas das vezes a gente sentenciamos os nossos filhos. Esse eu não quero ver nem pintar de ouro. Mas às vezes a consciência bate e você volta e você perdoa. Nós voltamos atrás. Arrependemos do que fazemos. O Senhor não, porque quando Ele criou tudo perfeito. E detalhe, não foi escolha de Deus. Não foi Deus quem escolheu falar assim, você vai ser diabo. Não, Ele era um anjo de luz. Foi Ele que quis tomar o caminho. Sem Deus. Deus também não virou para Adão e falou assim, você vai comer. Ele comeu porque ele quis.
E aí Deus já tinha decretado, e você vê que tudo Deus decreta antes, a gente vai ler aqui, irmãos, no decorrer, mas quando Deus criou o jardim, Ele coloca a árvore no jardim e Deus falou, ó, se comer dessa árvore, morre. Deus falou. Agora, se Deus quisesse preservar a criação, Ele poderia ou não poderia tirar o poder do bem e do mal da árvore, antes do homem comer? Eva vai comer e tira o poder da árvore. Ele troca a árvore de lugar. Irmãos, só que não, ele falou e está lá. O que o homem fizer a partir daí é o livre-arbítrio. É o arbítrio do homem. Porque lembra que uma vez eu ministrei para os irmãos? Se Deus tivesse feito tudo perfeito, sem a possibilidade da queda, aí não ia ser um Deus perfeito. Ia ser um Deus manipulador. Se o homem, Adão, entrasse no jardim, Dona Maria, sem a possibilidade de cair e pecar, Deus condicionou ele a só fazer coisas boas. Onde está a glória de Deus e a soberania de Deus aí? Porque é fácil. Eu criar um copo que não quebra, um carro que não quebra, uma gasolina que não acaba, aí é fácil. Todo mundo vai andar de carro. O Lucas até gostou, né? Ué, ia ser uma maravilha todo mundo ter carro. A gasolina você compra o carro, nunca acaba a gasolina. Aí não condiciona. Não condiciona realmente a gente a viver essa vida, né? Adquirindo bem, perdendo bem, adquirindo bem, perdendo bem. Deus foi assim. Eu não vou condicionar coisas certas. Eu quero que ele faça a coisa certa. Mas está aqui também a possibilidade dele fazer o errado. Agora quem escolhe é ele. E pra gente é assim que tem hoje. Alguém te obrigou a servir o Senhor? Você serviu o Senhor. Foi uma escolha sua. Mas se você escolhesse não servir, ele continua, você vê que ele continua do mesmo jeito. Então tem as mesmas árvores para vocês comerem, não mudou nada. A gente fala que a gente joga a culpa em Adão, irmãos. Mas na verdade, nós vivemos em jardins eternos. Porque o jardim está diante da nossa criação até hoje. E é cada um de nós. Hoje, é que a única diferença é que Adão não tinha sob o seu corpo o pecado. Mas cada um de nós hoje tem diante da gente a árvore da vida e a árvore da morte. Do mesmo jeito. O que muda? Um escolhe comer da vida, outro escolhe continuar comendo da morte. Não mudou nada. Entendeu? Então o versículo de número 26. Vamos tentar avançar. Façamos o homem a nossa imagem conforme nossa semelhança. Olha o propósito de Deus para toda a criação, o propósito eterno de Deus. E domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Então essa é a vontade de Deus para o homem. O homem na criação, ele estabelece em toda a terra o governo de Deus. Tudo que Deus criou para que seja a expressão da sua glória e amor, vai estar debaixo do governo do homem. Então o homem vai estar governando tudo que Deus criou perfeito na terra. O homem vai governar sobre todas as coisas. Governar, sujeitar, dominar. Consegue entender? Olha que coisa maravilhosa. Você tem um governo sobre todas as coisas da terra. Que não é só animais, você viu? Domine sobre peixes, sobre aves, sobre gado e sobre toda a terra. O que tem na terra? Tudo, irmãos. Planta, inseto, tudo que tem na terra, sobre toda a terra, tem que estar debaixo do governo do homem. Até os seres humanos, parceiro? Até os próprios seres humanos. Tudo está na terra. Consegue entender? Versículo número 27. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então está criado. Que na verdade, né, a gente sabe que no hebraico aqui a palavra também é bará, criou. Lembra que a gente estava vendo lá Gênesis 1, 2, e que só tem essa expressão criou. No verso 1, no princípio Deus criou os céus e a terra. Depois vai ter, e Deus criou os grandes peixes, ou as grandes baleias, ou os grandes monstros marinhos, que é no verso 21.
E aqui quando ele cria o homem, Deus criou o homem e mulher. Eu gosto, né, apesar da palavra bará ser criou, eu gosto de utilizar o sentido, né, porque é totalmente aplicável quando se fala do homem e da mulher, o gerou, não criou. Ok? Gerou. Por quê? Porque gerar dá a ideia de nascer, germinar. Entendeu? Não é que o criou está errado, mas eu gosto de pensar, usar o adjetivo aí, gerou, verbo, gerou. Entendeu? Ao invés de criou. O que nós fazemos quando nós temos a nossa sementinha, o nosso filho? Nós, a mulher, ela gera um filho, sim ou não? Ela não cria o filho. Criar, na nossa mente, vem mais na intenção de depois que ele veio à vida, agora você vai dar criação para ele, né? Que é o criar. Ou a gente atribui a palavra criação quando é matéria, né? Matéria eu digo assim, eu criei esse copo, eu criei esse celular. Mas quando é pessoa, é alma vivente, né? É um ser, espírito, a gente normalmente usa gerou. Mas está certo também a palavra baralho, tá bom? É que eu gosto de pensar Deus gerando o homem e a mulher, não criando. Ok? Amém? Pode continuar? Verso 28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse. Houve uma bênção de Deus aí. E a fala do Senhor Deus foi: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a. E aí ele está voltando, né, novamente em tudo que ele falou no verso de número 26. E dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. Então o que o homem teria que comer aqui na história? Que o Senhor Deus está falando? Plantas, ervas, plantas, frutos. Ó, árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. Então, o princípio da criação foi Deus entregando ao homem o governo de todas as coisas, porém o que manteria o homem vivo seria o comer de todo fruto, toda semente, toda erva, toda planta. Não era comer carne, tá, irmãos? Eles eram vegetarianos, pastor. Hã? Então eles eram vegetarianos. Exatamente. Aqui era sem carne zero. Né? Aqui era vegetariano. Eu não sei se é vegetariano ou vegano que fala, porque hoje em dia tem essa bagunça, né? Mas não comia carne. Aqui não. Ok? Então o que vai ser por alimento, mantimento? Plantas, frutos, ervas, folhas. Ok? Não carne. Versículo de número 30. E detalhe, irmãos, né? Detalhe. Só o início aqui do 28. Quando Deus abençoa o homem e a mulher, aqui o homem ainda não está criado. Deus está fazendo a mesma coisa. Ele está deixando tudo decretado para depois colocar o homem em cena, para dizendo assim, para que ninguém diga: Deus agora decretou para favorecer o homem. Não, ele está deixando tudo decretado, tudo escrito, tudo alinhado, para que quando o homem entre, já está tudo funcionando. Porque depois que criou, quiser remediar no meio do caminho, não. Então o projeto de Deus, o propósito de Deus, o plano redentor de Deus e toda a bênção de Deus começou antes do homem vir em cena. Como eu falei, foi o homem que decidiu cair. Contraste com Efésios, né? O qual nos abençoou, né? O qual nos abençoou. Ainda estando nós no contexto lá de Efésios, quando nós estávamos mortos, essa bênção em Cristo já estava disponível. Exato. E aqui é a mesma coisa, o homem ainda não foi formado, mas a bênção também já estava. Você vê, e aqui na verdade a bênção de Efésios, na verdade a gente não estava nem morto, a gente nem nascido tinha. Nós estávamos vivos em Deus, porque diz lá, né, o qual nos abençoou nele, em Cristo, antes do homem cair. Até Adão foi abençoado em Cristo.
houve uma bênção. Qual bênção? Deus determinando tudo, Deus escrevendo tudo, Deus deixando tudo pronto. Tudo pronto. Absolutamente tudo pronto. E o interessante é que a ordem era, isso aqui que a gente está falando, irmãos, é tudo antes da queda. Qual que era a ordem para essa criação do homem perfeita? Animais perfeitos, vegetais perfeitos. Aí a gente está olhando para nós agora, tá? Qual que era a ordem para o homem? Ó, vocês vão dominar sobre tudo, governar sobre tudo. Só que detalhe, como eu vou criar um Adão, no caso, e vou criar a que vai receber a semente de Adão, sua mulher, Eva, porque ele criou o homem e mulher. A partir daqui, vocês também têm um trabalho. Qual é o trabalho? Frutificar e multiplicar. Aqui a frutificação e a multiplicação não está falando da terra. Não é frutificar de você plantar árvore. Não é isso. Porque a bênção, Deus os abençoou e disse: frutificar, e vocês vão ter que frutificar, homem e mulher. E vão ter que multiplicar, para que vocês possam encher a terra. Então eu faço um modelo perfeito. A partir daqui, é vocês que frutificam e multiplicam. O que é frutificar, irmãos? Frutificar é fazer mais do mesmo. Consegue entender? Conclusão, fazer filhos. Não só fazer filhos, Dona Maria, mas é fazer, frutificar é fazer mais da mesma espécie. Tem que gerar mais para poder... Da mesma espécie. É que daí ia aumentando. Isso. É a ideia do filho, mas o frutificar é você fazer mais do mesmo. Como do mesmo? Não tem Adão? Não tem Eva? Eles não foram feitos perfeitos à imagem de Deus? Agora eles têm que frutificar o quê? A imagem que Deus fez nele. Do mesmo jeito, eles têm que fazer um ser semelhante, em imagem e semelhança. E aí os filhos, que seriam, o que ele frutificou, vai multiplicando, porque multiplicar é fazer muitos, frutificar é fazer mais do mesmo. Então, o que o pastor Anderson usa de exemplo, quando que uma árvore, por exemplo, ela frutifica? Quando que uma árvore frutifica? Não é quando dá fruto. Não, é quando o fruto cai no solo, a semente nasce uma outra árvore, ela frutificou. Não é quando dá fruto. É que a gente pensa no frutificar em dar fruto. Não é. Frutificar é faça mais do mesmo. Quando que uma árvore frutifica? Quando há... Obrigado, Lucão. Quando há esse princípio de fazer mais do mesmo. E lógico que na terra hoje a gente tem o trabalho da semeadura através dos animais, dos insetos, que levam a semente em lugares. Por isso que a gente tem plantas, fauna, flora espalhada pelo mundo inteiro. Porque eles frutificaram, fizeram mais do mesmo. Do mesmo. E o mundo está tão caído, quem estava aqui no estudo Daniel, lembra do que ele falou. O mundo está tão caído que hoje se gera semente, ou melhor, nem gera, se cria sementes em laboratório. De plantas que Deus não criou. Por exemplo, pega lá a gente tem vários, eu não sei se essas são, mas eu vou dar um exemplo aqui, tá? Pega-se, por exemplo, como que é aquelas plantas que é colorida, bonita? Não, a orquídea é aquela que fica nos troncos é isso, das árvores. Não, é primavera, não é? Não é nem primavera, acho que é IP, isso mesmo, IP, que tem amarelo, tem cor cereja, tem até azul, tem branco, Pegam essas plantas, que você vê, tem o IP lá, amarelo, aí tem um outro que é azul. Aí o que eles fazem? Cruzam o amarelo, o gene do amarelo com azul, amarelo misturado com azul, nasce lá o IP verde. É um exemplo. Mas Deus não fez assim. Porque a ordem para as plantas, nós lemos isso. Porque Deus está dando aqui a ordem para o homem, Dona Maria. Frutifique, faça mais igual ao que eu fiz. E também faça muitos, porque você vai precisar encher a terra. Mas tem que ser muitos e frutificando igual o projeto que eu fiz. Qual foi a ordem para a terra? Para a terra, para as plantas? Eu vou ler aqui rapidinho para os irmãos verem. Está no versículo de número 9 não, desculpa. Versículo de número 11, do mesmo capítulo 1. E disse Deus, produz a terra erva verde. Erva verde. Erva que dê semente.
árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie. Ou seja, Deus está deixando, o projeto dele a árvore tem que dar o fruto conforme a espécie que ela foi criada. Se Deus criou o pé de manga, é para nascer manga. Se Deus criou o pé de jaca, é para nascer jaca. Agora a pergunta que eu faço para os irmãos: Deus criou o morango? Sim ou não? O morango, a fruta morango, Deus criou? Sim ou não? A fruta, a semente? Porque até onde eu estudei, o morango é uma fruta desenvolvida em laboratório. Foi uma semente feita geneticamente para nascer o fruto morango. Não existia a fruta morango. Pelo que isso eu não estou vendo Bíblia, porque a Bíblia não disse se o morango é ou não é. Eu estou falando que eu li, né, e estudei quando eu fiz estudo de plantas, no tempo da minha formação. Diz que o morango... Você chegou a ver algo parecido? Sim ou não, mãe? Não. O morango é genético? É uma fruta de laboratório? A pitaia é feita em laboratório. A pitaia? Então, por exemplo, a pitaia. A pitaia é nova. Se a dona Maria está falando da pitaia, então Você vê que até que ela saiu, não faz muitos anos que ela está... né? Então, mas por exemplo, foi o Senhor que fez o pé de pitaia? Não. Então, foi uma planta criada. Então, ela está dando fruto, não conforme a árvore foi feita para gerar. Com certeza, se é uma árvore, é uma planta hoje, foi pego algo de uma, algo de outra, juntou, houve uma vida ali, nasceu, é o homem sendo Deus na criação. Né? Se tornou um fruto híbrido, velho. Exatamente. É um fruto criado pelo homem, não criado pelo Senhor. Entendeu? E eu depois vou estudar mais, mas eu lembro que numa época que eu estava estudando a questão dos morangos, porque a nossa cidade era pioneira, né, em flores e morangos, né? Eu tinha visto alguns estudos de que ele geneticamente também foi uma fruta de laboratório. Não, é o que eu falei, não estou afirmando. Eu li notas de alguns cientistas, tá? E para o homem, a mesma coisa. Se ele falou para as... E ele vai falar para os répteis também, para os animais. Cada um multiplique conforme a sua espécie. Então, ou seja, não é para o macaquinho sair tendo relação sexual, não, né? Mas não é para o macaquinho, né, pegar lá o canguruzinho, porque não vai dar certo. Vai nascer uma anomalia, porque ele não foi feito para isso. Macaco com macaco, canguru com canguru, baleia com baleia. E quantas espécies hoje, depois, irmãos, de verdade, quantas espécies hoje, depois da queda, começaram a se reproduzir entre si, às vezes até sem o dedo do homem? Se vocês estudarem um pouco da vida marinha, vocês vão ver que tem vários tipos de peixes que começaram a se reproduzir fora da sua espécie. Vários. Tipo, por exemplo, tem uma espécie de peixe específica, sim ou não? Por exemplo, tem lá, o Alessio entende bastante de peixe, mais de peixe do que eu, mas tem lá o salmão. O salmão é para se reproduzir com quem? Com a salmoa, né? Gostou disso, né? O salmão é para se reproduzir com um salmão. O atum, com atum. Certo? A tilápia, com a tilápia. Mas a própria natureza, sem o dedo do homem, começou a se reproduzir entre si, criando subespécie. Por exemplo, nós temos hoje, se você pegar, é um exemplo, tá, irmãos? Se você pegar alguns peixes de água doce mesmo, como o pacu, é um peixe excelente, né? Mas ele tem uma subespécie vinda dele. Eu não sei se o pacu é a origem da espécie, mas, por exemplo, tem o tambaqui, tem o não sei o que, parece tudo a mesma coisa. Eles, na verdade, aí é uma mutação genética deles com outra raça que vai dando uns híbridos. Isso aí é por conta da queda, porque não era para eles se relacionarem assim. Infelizmente, o morango foi feito foi um cruzamento de espécies. Você pesquisou aí? Tá vendo? Mas o que a gente vai comer? Mas hoje até o que tá bom tá ruim, Sandro. Essa é a verdade. Mas tem muitos frutos que vêm de fora que são híbridos. Que são da Europa. de laboratório. Tem a amanda. Que vieram por fora. É da Europa? É. Olha que top. Quer dizer, não é top, né, irmão? Mas a mistura foi feita lá. Tá gravado? Corta, né? A mistura foi feita em laboratório. Não, foi feito lá na Europa, daí conforme as mercadorias, né, e tal,
Os mercantis, aí trouxeram para cá. E nem é considerado uma fruta, na verdade, é verdade. por causa da sua semente ser dentro dela. É verdade. Top, né? Hã? E onde eu vou? Atibaia virou a cidade do Morão. A Atibaia sumiu, né? A cidade da queda, né? Não, tô brincando, irmão. Mas amém? Entenderam? Então a ordem para o homem, voltando ao homem, a ordem antes da queda é: faça mais a minha imagem e semelhança. E vocês vão fazendo mais e continuem multiplicando, porque a ideia é: faça mais do mesmo e depois do mesmo faça muitos. Mas não foi o que aconteceu. Certo? Então eu voltei só nesse pedacinho para os irmãos entenderem qual foi o projeto de Deus. Aí a gente vai continuar agora no verso 30. E todo animal da terra, e toda ave dos céus, e todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde, será para mantimento. E assim foi. Mas, ô pastor, esse será por alimento, não significa que seria para o homem se alimentar também? Não, está dizendo aqui que toda a erva verde será para mantimento tanto do homem quanto desses animais. Não está falando que os animais é para alimento do homem. Ah, tá. E todo animal da terra, porque ele terminou falando, né? Todo fruto que dê semente será para mantimento do homem. E todo animal da terra, toda ave dos céus, todo réptil da terra em que há alma vivente, toda erva verde será para mantimento. Ou seja, para os animais a erva também é para mantimento. Então os animais também não comiam carne. Nem o homem comia carne, nem os animais comiam carne. Então não existia cadeia alimentar, né? Não existia cadeia alimentar. Não, realmente, cadeia alimentar na questão animal, é caída, não. né? Hã? A cadeia alimentar É caída. Olha que você vê que interessante. Não tinha cadeia alimentar no sentido animal, só no sentido vegetal, né? O homem e o animal comendo plantas e frutas e sementes, certo? E assim foi, você vê que foi. Inclusive, irmãos, não sei, aí é eu de novo falando, tá bom? Eu creio na terra a priori, aquela terra que nós estudamos em Gênesis 1:1, ok? Que nós pegamos depois todo o estudo, dizendo que essa terra não foi a terra, foi a primeira terra criada e depois ela passou pelo caos e agora ela está sendo recriada, aqui é recriação, tá bom? Eu acredito que naquela terra a priori tenha tido animais, porque a gente mostrou a água dando os animais, a terra dando os animais, então ela só pode produzir algo que ela já tinha. E eu acredito em grandes animais, sim, eu acredito na existência do que nós chamamos hoje de seres pré-históricos ou pré-adâmicos e que muitos conhecem como dinossauros. Eu acredito, é uma particularidade minha, eu sustento isso porque a terra e a água produziu animais. Ela não criou animais, ela produziu. Você só produz algo que você já tem a semente, sim ou não? Só que eu não acredito como mostra o Jurassic Park lá, né? O filme, que era o Tiranossauro Rex comendo os outros. Não, porque não existia queda. Não existia a morte, não existia comer carne. Então eu acredito que todos os animais eu acredito que todos os animais, ainda que grandes, gigantes, pré-adâmicos, comiam vegetais. Aí eu acredito. Entendeu? Mas e o dente? Vai ter muitos que vão falar, mas e a arcada dentária de um tiranossauro, por exemplo? Ela é toda pontiaguda. Mas para estourar também madeira, você precisa de ter uns dentes bons, irmãos. Não adianta ter só o dente assim, os molarzão do fundo, que não dependendo do que você vai fazer, você precisa descascar alguma coisa. Então você precisa do dente mais pontiagudo. Um dente mais fino. Consegue entender? Você pega, por exemplo, tem uns roedores, castores, eles têm o dente mais comprido e mais fino. Eles usam para quebrar coisa dura. É o que eu acredito, né? Por conta desse princípio do Senhor. Não vai comer carne. Tá joia? Versículo 31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era... Não está lendo 31, irmãos. E viu Deus que era muito bom. E foi tarde de manhã, o dia sexto. A gente encerrou aqui no dia sexto, amém? Agora eu quero voltar um pouco com os irmãos.
né? Quero voltar um pouco com os irmãos. Antes da gente continuar o verso 3, eu vou dar mais uma prova. Mais uma prova não. Eu vou compartilhar algo aqui. Volte lá para Gênesis 1. Ó, nós sabemos que Gênesis 1:1 foi a criação da primeira terra, que nós chamamos de terra a priori, onde Deus criou tudo perfeito, sem caos, sem vazio, com luz. Sim ou não? Com vida. Os irmãos já entenderam isso, que só está em Gênesis 1:1. A gente sustentou isso com toda a leitura que a gente fez na semana passada. Sustentamos isso mostrando para os irmãos que Deus não criou a terra em caos, Deus não criou ela sem forma, Deus não criou ela vazia, que Deus já conhecia a luz, porque Ele se veste de luz. Lembra? Que lá em Isaías diz que Ele não formou a terra e não criou ela vazia. Então tudo isso a gente viu em Gênesis 1:1. Aqui a terra está perfeita. Em Gênesis 1:2, só o verso 2 mostra a queda da terra por conta da desobediência dos anjos, não do homem. Gênesis 1:2 foi a rebelião dos anjos, a rebelião de Satanás e a corja de anjo que foi junto com ele. Gênesis 1:2, a rebelião dos anjos. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Os irmãos até lembram daquela explicação por que o Espírito de Deus estava se movendo sobre a face das águas, que ele estava aprisionando os espíritos dos anjos que se rebelaram até fazer um lugar para eles habitar, certo? E aí o verso 3 em diante, então assim, ó, como que a gente divide a Bíblia aí? Ó? Verso 1, criação original. Verso 1, a criação original, a priori. Verso 2, rebelião dos anjos, Satanás. Verso 3 até onde a gente leu, recriação da terra. Ok? Mas olha que interessante. Verso 3. E disse Deus, haja luz. E houve luz, certo? Aí Deus está recriando a terra, certo? Então ele está começando do caos. Houve o caos e agora aqui Deus está reformando o caos, para trazer tudo ao eixo de novo. E disse Deus, haja luz e houve luz. Verso 4, quem quer ler? E viu Deus que era boa a luz. E viu Deus que era boa a luz. Pode continuar. Fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus fez separação entre a luz e as trevas, certo? Certo. Pode ler o verso 5. E Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Que eu falei para os irmãos que seria o dia 1. Certo? Certo. Foi tarde de manhã o dia 1. O que acontece aqui? Deus está recriando a terra, certo? Só que quando ele lança a luz numa terra que está envolta de trevas, e as trevas só se deu origem, a gente já estudou, por conta da rebelião dos anjos e de Satanás, Deus quando cria a luz, ele vê algo bom no primeiro dia. Sim ou não? Sim. Porque viu Deus que a luz era Boa. Ele enxergou bondade na luz. Obviamente que ele já conhecia a luz. E obviamente que essa luz está se fazendo presente na terra que estava caos. Certo? Certo. E ele faz separação, e aqui a separação é a separação ainda de distinção. Ele faz separação entre luz e trevas, porque ele vai chamar tudo que é luz. Porque antes tinha trevas, irmãos. Em Gênesis 1:1 tinha trevas, sim ou não? Não. Qual é a prova disso? Ele está dando nome para trevas agora. Chamou a trevas noite, então ele está fazendo separação. Agora que tem trevas, eu vou fazer a distinção. Tudo que for trevas eu chamo de noite, e tudo que for luz eu chamo de dia. Tiago, então isso quer dizer que na Terra a priori não existia dia e noite? Só dia. Só dia. Só dia. Essa luz não existia o sol, então essa luz, de onde seria essa luz? Essa luz aqui de... Porque o sol é criado depois dos luminares, né? Exato. O sol é criado, depois, né? acho que no 16, do 14 em diante. Sim. Essa luz que está resplandecendo é a luz do Senhor. É a luz que emana do Senhor.
É a luz dele, a luz da glória dele. Então lá ele era presente, né? É. Em Gênesis 1, missionário, que não havia trevas, não havia escuridão, né? Não havia noite. Não havia, a terra não escurecia. Ok? Só havia dia. E a prova disso, e essa luz que brilhava na terra a priori, era a luz do Senhor. Na verdade, tudo é a luz do Senhor. Até o sol, a luz que tem do sol não é do sol. É a luz do Senhor. Que faz o sol ser chamuscado, né? Chamuscado não, daí seria pouquinho, né? Faz o sol ser ardente em fogo, em chamas, em luz, é a luz do Senhor. Porque ele não disse, vou criar um astro que tenha luz. Ele falou, vou criar um astro que governe a luz. Governar é você administrar uma luz que não é dele. Sim ou não? Ó, criou Deus luminares. Um para governar o dia. Quem governa o dia? Sol. Então ele governa. Ele só governa. A luz proveniente do sol é o fogo, é a chama que é proveniente de Deus. Entendeu? Obviamente que ele tem luz. Mas essa luz, ele não criou essa luz sozinho. É a luz do Senhor. Essa luz aqui de haja luz, que ele está dizendo, e viu Deus a luz que era boa, realmente era a expansão da sua glória. Então é a luz terra. nas trevas. A luz nas trevas, exatamente. A luz nas trevas. Porque não existia essas trevas. Exato. A luz nas trevas que habitou ali, mostrando realmente o que é trevas, porque é isso que ele está fazendo, separação. Então quando a luz chegou, deu para ver o que é trevas e o que é luz. Só quando a luz chegou, porque quando a luz não estava, tudo era trevas. Da mesma forma que Gênesis 1, tudo era luz, ninguém sabia o que era trevas. Agora tudo está trevas, então não dá para saber o que é luz. Entra a luz. Entrou a luz, agora eu consigo separar o que é luz, porque é o primeiro momento, irmãos, olha que lindo isso. É o primeiro momento em que luz e trevas estão coabitando num único lugar. Luz e trevas. Eu tenho luz e trevas. A luz eu chamo dia, a trevas eu chamo noite. E viu Deus que a luz era boa. Ele viu bondade. Ele viu glória exatamente na luz. As trevas não. As trevas são reprovadas pelo Senhor Deus. Né? Isso foi o dia 1, primeiro dia. Certo? Sim ou não? Agora vamos ler o verso 2. Eu vou ler rapidinho para os irmãos. Pode ser? Porque a gente já leu, só vou ler corrido para os irmãos entenderem. Ó. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sob a expansão. E foi assim. E chamou Deus a expansão céus, e foi tarde de manhã o dia segundo. Vamos para um outro ponto? Depois eu volto aqui de novo para mostrar para os irmãos. Outro ponto. Verso 12. Então, agora acabou que dia? O segundo, sim ou não? O primeiro foi onde ele separou a luz. O segundo foi onde ele fez o firmamento, que a gente chama de céus, e separou as águas de baixo das águas de cima. Sim ou não? Sim. Agora, olha o dia terceiro. Dia terceiro começa do verso 9, que foi onde acabou o segundo, vai até o verso 13. Mas eu vou ler o 12. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Foi tarde de manhã o dia terceiro dia. Acabou o terceiro dia. Viu Deus que era bom. Aí, no verso 14, já começa o quarto dia, que é o dia da criação dos luminares. Ele encerra no verso 19, mas vamos ler o 18. E para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. Foi tarde de manhã o dia quarto. No verso 20 começa o dia quinto, que vai terminar no verso 23. Mas vamos ler o 22.
Desculpa, vai terminar no 23. Vai terminar... Na verdade, não. Na verdade, vai terminar, isso mesmo. Vai terminar no 23, exatamente. O dia 5º, né? E Deus abençoou dizendo, multiplicar, encher as águas nos mares. Não, peraí, só um minutinho. Deixa eu só achar aqui. É o 21, eu estou lendo o 22. 21. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de água vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies. E toda a ave de asas conforme a sua espécie, viu Deus que era bom. Esse é o dia 5º. Porque termina o verso 23 dizendo, e foi tarde de manhã o dia 5º. Aí o dia 6º. E disse Deus, produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, tal, conforme a sua espécie assim foi. Final do verso 25. E viu Deus que era bom. Esse foi o início do dia 6º. E no final do dia 6º, que é onde a gente leu, que é o verso 31, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi tarde de manhã o dia 6º. Os irmãos notaram alguma coisa aí na leitura ainda aqui corrido? Teve um dia, um único dia, que o Senhor Deus não diz nada a respeito desse dia. Ele não viu coisa boa. Dia 1º, pai? Não, dia 1º ele viu que a luz era boa. Sobre a criação do No homem? dia da separação. O dia da separação. O dia 2. O dia 2 foi o único dia em que o Senhor não viu que era bom. O dia 2, irmãos, que é o dia que o Senhor Deus criou os céus. Lá em Gênesis 1, verso 2, o Espírito do Senhor está se movendo sobre a face das águas, porque Ele está aprisionando ali os anjos que se rebelaram, incluindo Satanás e toda a raça de anjos caídos. Só que esses anjos não tinham um lugar para poder habitar. Eles estavam no fundo do abismo, na face dos abismos que são as águas. Deus, no verso 2, vai fazer separação de águas e águas. E Ele vai criar algo chamado expansão ou firmamento, que nós chamamos de céus. Esses céus que foram criados, irmãos, que a gente conhece hoje como céus, que nós habitamos, os céus, onde seriam as regiões celestiais, e nós temos, obviamente, o céu de Deus. Mas os céus que nós conhecemos, e o que separa do céu da região celestial, foi exatamente as águas e águas que o Senhor separou. E neste céu, onde são as regiões celestiais, até hoje, se nós lermos as Escrituras, nós vamos ver que é os céus que habitam os tronos, principados, potestades, hostes da maldade, eles ficam nas regiões celestiais. O Senhor criou na escuridão dos céus, na expansão dos céus, o lugar para a habitação de todo ser das trevas. Eles saíram da face do abismo e hoje residem eles habitam, né, nas regiões celestiais. Consegue entender? É aí onde os tronos estão sendo regidos, são esses tronos que foram criados e que hoje quem se assentam neles são os anjos caídos e o próprio Satanás, nas regiões celestiais. E quando Deus cria isso, Ele não vê isso como uma coisa boa. É uma coisa necessária, mas Ele não viu uma coisa boa. Você vê que o caos, as trevas, que Deus não participa, não partilha das trevas, não partilha do caos, é justamente Ele colocando esses seres nessa região para que todas as coisas andem, né, segundo o seu propósito, para que todas as coisas fluam. Mas Ele estabeleceu um lugar no segundo dia, né, da sua recriação, para a habitação desses seres caídos. Por isso que Deus não viu coisa boa nisso. E aí, irmãos, eu aprendi há pouco tempo, né, com um judeu messiânico, que eu estou fazendo alguns estudos, e eu fiz algumas análises de texto e eu achei assim impressionante pelo que eu li. Eu vou estudar mais, mas é algo curioso que chama atenção. Se eu fosse você, eu também até me ajude nesse estudo, porque esse foi o segundo dia, sim ou não? Sim.
o dia em que o Senhor fez a separação das trevas, por conta da rebelião dos anjos, certo? Aí você pega o segundo dia e o segundo que já casa com as trevas casando. Por que no segundo dia ele coloca essa separação e não no primeiro? Né? Porque Deus ele fala, irmãos, esse irmão fala, né? É um senhor bem de muita idade, um judeu messiânico. E assim, tem um entendimento assim que eu fiquei bobo de ver, sabe? Ele fala assim, é que vocês não pegam a visão de Deus, mas Deus, ele fala nos mínimos detalhes, irmãos, nas mínimas coisas, nada é por coincidência. Não existe coincidência quando a gente fala de escritura. Existe a revelação do poder de Deus, sabe? Tipo, quando a gente olha e fala, nossa, que coincidência. Não é coincidência, não. Né? E eles gostam muito de fazer numerologia, gematria, a cabala, né? Com os números. E ele fala assim, ó, presta atenção. O segundo verso da nossa escritura, o que ela aponta? O segundo verso. Rebelião. O que aponta o segundo dia da recriação? A separação das trevas. Aí ele falou assim, eu nunca tinha prestado atenção. Ele falou assim, ó, você vai para Salmos. Eu estou lendo ainda, irmãos, né? Eu estou lendo, só estou compartilhando o que o irmão trouxe, mas eu achei curioso. Ele falou assim, você vai para Salmos. E Salmos é que a nossa Bíblia, eu acho que a sua talvez não esteja assim, mas a textual tá. A nossa Bíblia, a CF, João Ferreira, quando você vai para Salmos, ele tem lá Salmo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até o 150. Ele é corrido, certo? Na textual eu achei interessante, porque você pega o Salmo 1, você está com a textual aí, mãe? Tô. Abre no Salmo 1. Peraí. Só um minutinho. Não, pode achar que eu sei que é chato achar na textual. Né? Não, eu já estou no Salmo, só falta virar a página. Salmos 1. Tá, o que tem no cabeçalho antes de começar o Salmo 1? Livro 1. Livro 1. O Salmo que a gente tem, né, que é Salmo 1 até o 150, na verdade ele está dividido em 5 livros. 5 livros. É que pra gente isso daí, assim, essas traduções de hoje, isso aí não tem importância, vamos colocar tudo do 1 ao 150, tá tudo certo. Mas tem importância, irmãos. Porque esse é o livro 1, certo? É. Vai folheando aí, eu acho que perto do Salmo 43, alguma coisa assim, vai dar livro 2. 41, eu acho. 41, 43, vai dar livro 2. Vê se é isso. 40, 41. É 42 em diante. Então, o 42 já é livro 2 de Salmo, certo? E aí você vai indo sucessivamente, você vai ter o livro 3, o livro 4 e o livro 5. Aí esse irmão, um senhorzinho, irmãos, senhor, judeu messiânico, ele falou assim, ó, leia com atenção todo o segundo salmo de cada livro. Ou seja, do primeiro livro, começa Salmo 1, o segundo salmo é o Salmo 2. Do segundo livro, começa o primeiro salmo, é o Salmo 42. Então o segundo salmo é o Salmo 43. Então você lê o Salmo 2, leia o Salmo 43, aí vai lá onde começa o terceiro livro, não lê o primeiro do terceiro, lê o segundo. Todos os salmos segundo está falando da queda. Interessante. Todos os salmos segundo de cada livro está apontando para a rebelião de Satanás. Por quê? Aí você vê, segundo versículo da Bíblia, que diz onde entrou a rebelião. Segundo dia onde ele separou. E segundo capítulo de cada salmo está apontando a queda. Quer ver? Ó, lê o Salmo 2 aí, Herbert. O 2. Salmo 2. Já estava no 70. Na textual? Na textual. Salmo 2. E eu comecei a ler, a falar, é curioso. Lê o Salmo 2. Pode ler? Pode ler. Para que se tumultuam as nações e os povos maquinaram vaidades? Lembra alguma coisa? Os povos maquinaram vaidade. Pode continuar. Apresentaram-se os reis da terra e em um mesmo lugar os governantes foram reunidos contra Yahvé e contra o seu ungido. Foram reunidos contra Yahvé e contra o seu ungido. Dizendo, rompamos suas amarras e lancemos de nós suas cordas. O que habita nos céus se rirá deles. Adonai os ridiculizará.
Logo lhes falará em sua ira, e em sua indignação os aterrorizará. Eu mesmo hei ungido meu rei sobre Sião, meu santo monte, e promulgarei o decreto, e Yahvé me tem dito: Tu és meu filho, eu te tenho engendrado hoje. Pede-me e te darei as nações por herança, e como tua possessão os confins da terra. Com cetro de ferro os quebrarás, como vaso de oleiro os esmigalharás. Olha isso, irmãos. Agora, pois, ó reis, age sabiamente, admiti admoestação, juízes da terra. Servi a Yahvé com temor e regozijai-vos com tremor. Beijai reverentemente o filho. Não seja que se irrite e pereçais no caminho, pois de repente se inflama a sua ira. Como são bem-aventurados todos os que se refugiam nele. Você vê? Vocês conseguem enxergar aí a rebeldia de uma parte, o Senhor trazendo o filho como figura na outra parte, para reger e dominar todos esses caídos? Vocês conseguem enxergar? Vocês pegarem o Salmo, aí você leu 1 e leu 3, não está falando nada disso. Interessante, né? Aí eu achei curioso, vou ler mais, irmãos, só estou compartilhando com os irmãos algo que eu vi. Aí você vai lá para o 42, você leu o 42, está falando de uma coisa assim, bacana, legal, tal. Aí você leu o 44, legal. Quando você vai ler o 43, que é o segundo salmo do livro 2, está falando também de rebelião. Aí você vai para o próximo do terceiro livro, capítulo 1 do terceiro livro, não. Você olha depois o 3, não. Você vai ver o 2, está falando de rebelião. Por que o 2? Será, estou lançando como proposta, mas será que a proposta de Deus, no coração desses que salmodiaram, não foi expressar o momento da rebelião? As mensagens ocultas? É? Você vê que não é nada por acaso? Não é nada assim tipo, poxa, aconteceu. Não, irmãos, estava tudo muito bem e houve uma rebelião por parte dos anjos. A gente não pode ignorar isso. Consegue entender? Porque senão, irmãos, como eu falei para os irmãos, se a gente não acreditar que a queda dos anjos foi no versículo 2, eu pergunto para os irmãos, onde foi? Aonde foi? Porque chega lá no final, agora que a gente vai começar, né, o capítulo de número 2 em diante, e aí entrando no capítulo de número 3, vai falar de uma serpente chamada Satanás. Onde que essa serpente foi criada? Onde que ele caiu? Porque nós sabemos que era o anjo. E aí? Onde que encaixa? Qual é o ponto que a Bíblia nos mostra que houve uma queda? Rebelião dos anjos? Se não é o capítulo 1, verso de número 2, e a terra estava sem forma e vazia, enfim, se não é isso, irmãos, ele não tem prova de que Satanás caiu antes. Nenhuma. E se não são esses, né, que eu vou ler um pouco mais, mas convido os irmãos a me ajudar a pegar esses salmos e ler, que apontam para a rebelião. Se não é isso, irmãos, o que está apontando realmente o segundo dia? Ou o segundo estado? Você vê que tudo casa no 2? Por que será, né? Curioso, né? Curioso. Amém? Eu só quis mostrar que realmente nesse dia não houve glória. O dia da separação aí das trevas, né? Do arrumar uma região para as trevas, isso daí não houve glória da parte do Senhor. Não houve algo bom. Deus não se alegrou. Deus não se alegrou, Ele não compactua com as trevas. Não se alegrou. Foi um dia que houve a necessidade de ter o dia, mas você não vê a expressão de Deus. Viu Deus que era bom. Certo? E aí com certeza tem que mostrar alguma coisa negativa. Se não tem a expressão viu Deus que era bom, tem que ter alguma coisa negativa. Agora, qual é a coisa negativa que deveria ter aí, se não é Deus recriando a terra e dando lugar para os anjos caídos? Porque se Deus está criando agora, como muitos acreditam, estou usando isso para reforçar aquela questão de que Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2 não é a mesma coisa. Porque se Deus está criando agora, então Deus tinha que ver que isso era bom, ué. Ou ele errou num dia? O dia 2 ele errou alguma coisa? Para ele não citar que isso era bom? Não, isso não agradou a Deus. Deus realmente não compactua com as trevas.
Amém, irmãos? Amém. Vamos terminar só o 2, verso 1, 2 e 3 e 4. Não, e 4 não. Até o 6. Vou fazer uma leitura rápida. Dá tempo aí. Verso 2. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º, ele acabou no dia 7º, tá? Ele acabou no dia 7º, a obra que fizeram. Descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Porque nele descansou, esse nele não é no dia 7º, somente no dia 7º ele descansou, tá? Aí os irmãos que já estudaram conosco, sabem que o Senhor Deus acabou toda a recriação no dia 7, certo? E o dia 7, ele abençoa. Como que Deus abençoou o dia 7? Ofertando. Porque ele santificou o dia 7, sim ou não? Santificar é entregar uma oferta. Santificar não é estar santo, é fazer santo, não é estar. Porque o que já está, a gente usa a palavra santo. O que torna santo é a santificação. Então, através da santificação, alguém é santo. Ok? Então, quando diz que ele santificou, significa que ele fez o dia santo, do dia 7º um dia santo. Ele fez o dia 7º um dia santo. Mas se ele fez por intermédio de algo. E a santificação, ok? Ela está ligada à oferta. Somos santificados mediante a uma oferta. Então Deus, acabando o dia 7º, ele abençoou o dia 7º, entregou uma oferta por esse dia, para que esse dia se tornasse um dia santo, e nele descansou. Porque ele santificou, nele descansou. O Senhor Deus descansa pela oferta que está entregando. Ele se despreocupa. Esse descansa não é descansar de estar cansado de ter trabalhado 6 dias. Porque Deus não se cansa. Deus, os irmãos sabem, Deus é espírito, e o espírito não se cansa. Se eu não me engano, está lá no livro de Isaías, pois não? Isaías, que diz que Deus não se cansa e nem se fadiga. Né? Eu tinha dúvida se era Isaías ou Jó, mas tá lá, irmãos. Depois no outro final de semana, no outro domingo a gente lê, porque não vai dar tempo, tá? Mas Deus não descansou aqui porque ele trabalhou e ele ficou suado, ele descansou e precisava dormir, tá? Essa questão da oferta, filho, é algo bem interessante, que um exemplo de Jó, quando ele entrega a oferta em favor dos filhos, para santificar os filhos, é nítido no texto que traz descanso para Jó. Para Jó, né? Traz descanso para quem está entregando. Jó se despreocupa, sabendo que a oferta santifica os filhos, porque ele vai dizer, porventura pecaram contra o Senhor. E ele está totalmente tranquilo. Quando ele entrega, traz descanso, despreocupação, né? Pro pai, né? Pro pai. Isaías 40, 28. Que é Deus não se cansa nem se fadiga? Isso. Amém. Né? Porque Deus é espírito, né? A gente pensar que Deus foi descansar aqui porque ele trabalhou muito, não existe, né, irmãos? Deus não habita num corpo para poder ter fadiga e enfim. Pastor, e para pensar que essa oferta que Deus fez, nós podemos ver que já era a entrega de Jesus? Com Aqui certeza. já estava já acontecendo. Com certeza. Porque como não tinha tempo, Sim. né? Porque depois a gente vai ver que eu percebi que não tinha noite ainda. Por mais que o Senhor fez os luminares, aqui não aparece a noite ainda.
né? Só tipo tarde e manhã. Ah, sim. Mas aqui esse tarde de manhã, ô Sammy, no caso é por conta da viração do dia mesmo, né? Que ele está falando agora. Mas não tinha o tempo... O Cronos não. Ah. Não, o Cronos aqui já tem. Porque o Cronos entrou depois da criação do Sol e da Lua. Então esse versículo entra Qual versículo? Pode esse falar. daqui que ele santificou, porque aqui já é a obra completada de Cristo. Isso, já exatamente. aconteceu, Exatamente. já aconteceu, só que como, então Deus fez isso na eternidade. Na eternidade, exatamente. Não no tempo que ele estava criando. Embora a Terra aqui já tenha um tempo, aqui já tem um tempo contado, Sim, né? O por Cronos causa por dos- conta dos luminares. Uhum. Mas esse dia 7º foi o último dia da criação do Senhor. Ele criou em 6. No 7º, quando houve a viração, né, da tarde e manhã, houve a viração do dia, entrou no dia 7º. Estava tudo muito bom. O Senhor falou assim, está tudo feito. Já determinei tudo. Planta. Porém, você vê, porém, embora ele tenha criado o homem não tinha sido formado. Ele não entrou na criação dos 6 dias em forma. O homem vai entrar depois. Mas Deus já tinha determinado tudo. Façamos o homem a nossa imagem. O homem já viria com uma imagem. O homem já viria a semelhança do Senhor. Já viria com tudo pré-determinado. Tudo. E quando Deus falou, é isso que eu quero. Pronto. Ele vai dominar sobre os peixes. Volta a sustentar o que o Everton disse. Tudo aquilo que Deus está falando na recriação é o que vai ser na eternidade. Vai ser dessa forma. O homem vai governar sobre tudo. Vai ter domínio sobre os peixes, sobre as aves, sobre a terra, sobre os animais. Ele não vai comer mais carne. Vai voltar do jeito que era. Na eternidade. Na restauração de todo o cosmos. Consegue entender? Vai ser tudo assim. Vai tá cheio, multiplicado. Tudo. Vai estar tudo perfeito. As árvores, a vegetação, os frutos, a fauna, a flora, tudo. Vai estar daquele jeito. Como Deus viu que era bom, ele falou, preciso garantir que isso permaneça assim. Bom. De que forma? Entregando o filho. Então ele entrega uma oferta. Essa oferta, ela começou a ser entregue aqui no 7º dia. E a conclusão da oferta entregue foi com o sacrifício de Cristo na cruz. Mas aqui o filho já é desprendido do pai, ele já é entregue como oferta. Ele já é desprendido do pai. Primeiro no mundo espiritual. Exato. Exatamente. Por isso que a Bíblia diz, porque tudo começa no interior. Tudo começa no coração, sabe? Sabe quando a gente vai fazer algo e tudo começa pelo nosso coração? Por exemplo, lembra que a gente já ensinou para os irmãos que toda oferta, quando você entrega, ela tem que morrer primeiro no seu coração. O que é morrer no coração? Quando você vai ofertar, daqui a pouco já vai ser um momento de oferta de dízimo. Então você já tem que desprender o seu coração desse valor que você está entregando. Porque se o seu coração ainda está amarrado na hora que você está entregando, seu coração ainda está ali, a oferta não morreu, ela não tem sentido no mundo espiritual. Porque você ainda está preso nela. Ela tem que morrer no coração. Ela tem que soltar. Foi o que aconteceu, por exemplo, de forma tipológica, com Abraão. Por que Abraão não precisou matar Isaac? Porque Abraão e Isaac, na verdade, é a representação do pai entregando o filho para ser morto. Mas quando Deus olhou no coração de Abraão e falou que ele vai matar o filho, ele falou, pode parar, não precisa matar. Eu só precisava conhecer o profundo do teu coração. A Isaac já estava morto no coração de Abraão. Até porque lá em Hebreus vai dizer que Abraão cria que Deus poderia ressuscitar Isaac. Então se ele já acreditava nisso, é porque ele ia matar Isaac. Só que Deus não permitiu. Falou, não precisa. Eu já conheci. Eu já conheci que você é capaz de matar. Já estava no coração dele de matar. Então a oferta que é o Senhor Jesus, ela começa a valer quando Deus desprende o filho do coração. Eu estou entregando ele para morrer pelo mundo. Entendeu? Ali foi o momento em que Cristo foi entregue pelo mundo. E assistiu todo mundo caído. Porque Cristo estava lá. Na queda, com Deus, na terra. Ainda que eu digo de forma, né, observatória, não de forma revelada. Né? De forma observatória. Certo? Então Deus garante que o dia 7 não seja um dia perfeito. É esse dia que eu quero. Porque eu sei que ele vai desandar. O dia vai desandar. Mas a oferta vai fazer tudo novamente
voltar a converger em Cristo. Por isso que diz, né? Tudo vai voltar a converger nele. Nele, aonde foi santificado. Você vai perguntando? Olha, pode perguntar. Tiago, aqui, voltando um pouquinho na formação, na criação do homem, então aqui ele é criado como espírito, então. Ele é espírito. Aí ele é espírito e alma. Espírito e alma. Já, não, e alma alma. não vem depois que ele sobe? Não, espírito e alma. Então aqui, vamos assim, pensando assim, vamos dizer que já tem dois, trindade, né? Aí tem o espírito de Jesus e o espírito de Adão em Deus. O espírito de Jesus. Porque depois Jesus também tem que vir como carne para poder fazer o plano, né? Então, se ele fez a semelhança, então ele tirou a imagem, espírito de Jesus para fazer a semelhança do homem. Não, o que ele tirou de Jesus foi a imagem do corpo mesmo. Não, do corpo físico. Mas ele não era tudo espírito nesse momento? Então, por isso que eu falo para vocês que eu acredito, tem quem acredite que o corpo do Senhor Jesus foi o primeiro corpo a ser criado, por isso que ele vai tirar depois a imagem de Adão. E tem quem acredite que a imagem de Adão foi tirada de uma teofania, que então, é uma forma de um corpo, mas não é um corpo físico palpável de carne e osso. Essa semelhança de Cristo foi feita primeiro, então é um corpo mais espírito. Isso. E tudo isso estava em Deus. Aí, então, sim. Mas eu falo assim, espírito, não tem a carne dele ainda. Tudo em Deus. Ah, sim. Tudo em Deus. Tudo em Deus. Tudo estava em Deus. Então são espíritos em Deus. Espírito e alma. Só que o Senhor Jesus não é um espírito em Deus. Por isso que eu perguntei do Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus é um espírito com Deus. Ele é um espírito de Deus. Entendeu? O que foi colocado... Quando Jesus veio à Terra, ele também recebeu um espírito humano, alma humana e corpo humano. Ele foi exatamente um homem. Porque aqui no 2, no 7, aqui ele fala que o homem veio do pó, né? Então já tinha o espírito, a alma, e só isso, vem o espírito e a alma já tinha. O pó, aí vem formando a carne. Isso. Então, a partir desse momento que se fez o corpo carne. Isso. O espírito e a alma já foram feitos em Deus. Por isso que está tudo perfeito. Isso, perfeito. Aí, como ele já sabia que até a queda não podia ser eterna, né? Isso. Então ele fez esse corpo para poder estar nesse plano, para ter essa remissão, né? Isso mesmo, perfeito. O corpo foi um projeto do Senhor Deus justamente para que houvesse um resgate. Isso, porque na alma e no espírito não tem isso. Não tem redenção, porque Deus criou eterno. Ele é o que eu falei, como Deus é onipotente, ele até, eu acredito, aí é uma questão de Thiago. Se ele quisesse fazer o eterno deixar de ser eterno, ele consegue porque ele é Deus. Mas se ele tira o eterno de ser eterno, ele está quebrando o princípio dele mesmo. E ele está indo contra a sua palavra, e hoje acreditar num Deus assim é meio complicado, entendeu? Por isso que a gente acredita. Deus não fala, né, a sua palavra não fala todo aquele que crê nele tem vida eterna? Então o que me faz acreditar que eu já tenho a vida eterna? A palavra dele, que é fiel. Desde quando? Desde Gênesis 1, ele não mudou. Entendeu? Mas perfeito, né? Perfeito, é isso mesmo. Estava alma e espírito em Deus. Quando o Senhor Deus forma do barro, ele sopra a alma e o espírito, e o homem vem a ser alma vivente. Mas a alma e o espírito já viviam em Deus. Quando ele criou ali em Gênesis 1, 26, que a gente leu. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Ali ele gerou o homem e mulher. E é interessante que ele já gera o homem e mulher. Ele não gera só homem. Né? Porque muitos vão acreditar que a mulher vai vir depois, que só quando Deus tira a costela. Mas Deus já disse no 1,26 que ele criou homem e mulher. E os abençoou. E quando ele abençoou quem? Homem e mulher. Entendeu? Então ali depois está sendo a formação. É uma outra coisa. Perfeito. Tá bom, irmãos? Vamos parar por aí então? Então o Senhor santificou. O que garante, né, que precisa ficar bem estabelecido é isso. Deus descansou da mesma forma que Jó descansou. Quando ele entregou a oferta que santifica, ele está tranquilo, porque assim, ainda que tudo saia por eixo, Dona Maria, como eu falei, parece que tudo está um caos, não parece? Mas vai ficar no perfeito de Deus de novo, porque ele santificou. E o que é santificado vai voltar a convergir do jeito que era antes, ainda que saia do caos. Ainda que saia do caos não, ainda que saiu um caos, tudo tem um plano e um propósito e vai voltar a convergir nele. E se ainda não voltou, é porque tem alguma coisa ainda que compete ao Senhor. Um motivo, obviamente, que as coisas ainda não voltaram, mas vai voltar. Tudo vai voltar ao perfeito. Não voltou porque não voltou a convergir nele, irmãos, por um motivo. Porque a igreja ainda não está completamente formada.
A igreja. Eu não estou falando de templo, estou falando do corpo do Senhor Jesus Cristo. Ainda precisa, até que o último cristão se renda ao Senhor, sabe? Se renda ao Senhor e faça ali, né, a completude da igreja, as coisas, aí o Senhor depois volta porque tudo em ordem. Pode ter certeza. Amém?